Olha, eu espero muito que as pessoas não me odeiem depois desse vídeo, mas eu precisava vir aqui falar um pouquinho sobre o que eu achei, a minha visão sobre o filme After We Collide. Eu sei que o filme ainda não saiu no Brasil, não tem data ainda, ou não vai sair por agora, mas mesmo assim eu quis trazer essa resenha aqui pra vocês, discutir um pouquinho pra mostrar minha opinião, pra falar um pouquinho do que eu achei do filme, sem dar spoiler, sem falar muito sobre algumas coisas, mas mesmo assim eu vou falar sobre algumas cenas, mas não é muito spoiler, tá? Até porque quem lê os livros e vai ver o filme já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mesmo assim eu quis trazer porque foi algo assim que eu fiquei pensando muito sobre muitos dias e foi algo que eu queria, assim, compartilhar com alguém, decidi vir aqui compartilhar com vocês. Eu preciso falar que quando eu assisti After, o filme, o primeiro, né, eu assisti ele antes de ler o livro. Eu não conhecia, confesso. Eu assisti o filme no ano passado, pouco depois de ele ter sido lançado na Netflix. Eu não conhecia os livros, não conhecia a fanfic, eu não conhecia, não sabia da história. E aí eu gosto muito de filme de romance, livro de romance. Um dia eu tava na Netflix procurando algumas opções, vi esse filme, fui lá assistir, adorei o filme, adorei a história e tudo mais. E aí eu descobri que existiam os livros, né? E aí eu decidi ler o primeiro livro. E eu li o primeiro, li o segundo, li todos em uma semana. Tipo assim, eu me apaixonei pela história, me apaixonei pelos personagens. Eu sei que muita gente odeia After, odeia os livros, odeia os personagens, mas pra mim foi uma boa experiência. Eu consigo ver a problemática, eu consigo entender porque pessoas odeiam o Harding, eu consigo entender porque pessoas odeiam o fato do relacionamento dele ser um relacionamento meio problemático e acabar achando que algumas pessoas vão achar aquilo ali normal, mas eu consigo entender que a gente precisa separar a ficção da realidade. Então, se você não consegue separar, às vezes, a ficção da realidade, não vale a pena nem você se dispor a ler alguns livros, sabe? Eu consigo muito bem separar a ficção da realidade, eu consigo entender que aquilo ali é uma obra de ficção, que aquilo ali foi uma história inventada e que, se fosse uma realidade, eu não aceitaria, mas eu gosto sim da história. Enfim, eu não tô aqui pra falar de After e das polêmicas dos livros e nem do primeiro filme. Eu tô aqui pra falar do segundo filme. Eu acho que assim como muita gente que gosta da série, gosta de After, tava muito ansiosa por esse segundo filme, com muita expectativa, porque o primeiro, assim, a gente viu que passaram ali um docinho em cima do Harding, que o personagem do filme ele é bem mais leve, bem menos problemático, bem menos intenso do que o personagem do livro. Mas mesmo assim, eu gostei do primeiro filme. Eu gostei da história, mesmo eles tendo mudado um pouco com relação ao primeiro livro. Eu gostei do filme, achei que ficou bem legal. Eu gosto da interação do Harding com a Tessa no primeiro filme. Eu achei legal. Eu já não sei se esse meu pensamento é porque eu vi o filme antes de ler o livro, mas mesmo depois de ter lido os livros, eu voltei a assistir o filme e continuei gostando. Só que não foi o que aconteceu com After We Collide, o filme. Eu vi muitas coisas assim que eu não gostei no filme. Algumas coisas com relação a alguns personagens que eu não gostei, algumas coisas no filme que ficaram desconexas, que eu não gostei. O filme não é maravilhoso, o filme não é muito bom, mas é um filme legal pra quem é fã da série. Eu acho assim que é ok, não é bom pra quem ama a série, não é bom pra quem é apaixonado pelos livros, mas é ok, assim. Não foi um filme terrível pra mim, mas eu não amei. Eu achei nesse filme que ele foi um pouquinho mais parecido com o livro. O que eles conseguiram colocar no filme foram partes bem mais fiéis ao livro do que o que a gente tem no primeiro filme. Mas ainda assim a gente vê um Hard bem versão assim mais light do que ele é realmente nos livros. Eu achei que se a pessoa assistir o filme só por assistir o filme sem ter lido os livros, a pessoa vai ficar meio perdida nos acontecimentos, porque eu achei que tem muitas partes, muitas cenas que acabam sendo desconexas, que não fazem muito sentido, que não contam uma história completa. Então eu senti que assim, que eu entendi, que pra mim foi compreensível, consegui compreender o que estava acontecendo, porque eu já tinha lido os livros, então eu sabia o que estava acontecendo na história. Mas se chega uma pessoa crua,
que não sabe do que é a história, que só assistiu o primeiro filme, talvez fique meio perdida ali nos acontecimentos, no que está se passando na história, por que aquilo aconteceu, por que isso está sendo assim. Eu achei um pouco meio desconexo, meio jogadas algumas cenas. Eu, gente, achei assim, eu sei que muita gente ama o Hero, mas eu achei que no início do filme, a atuação dele tava uma coisa tão forçada. Eu não sei explicar, mas eu achei que o ator tava, tipo assim, numa atuação muito ruim no início do filme. Depois ficou melhor, mas no início tem algumas cenas que eu falei assim, nossa, que ruim, que forçado, sabe? Eu não gostei, tipo, da atuação dele no início, depois ficou mais parecido com a atuação dele no primeiro filme, mas no início eu achei que tava bem estranho. Eu gostei bastante da transformação que fizeram na Tessa do primeiro filme pro segundo, principalmente na transformação, assim, física, sabe? Na aparência dela, que você vê que aquela personagem ali mudou. Eles fizeram nela uma transformação que você olha pra menina do primeiro livro, olha pra menina do segundo livro e fala, alguma coisa aconteceu com essa mulher. Porque, tipo assim, a atitude dela tá diferente, como ela se porta é diferente, como ela se veste, o cabelo dela, a maquiagem dela. Isso eu achei bem legal. Eu não gostei do Trevor nesse filme. Não gostei nem da atuação muito do ator, mas eu acho que o problema não é do ator. Eu acho que ele fez o papel dele ali, como queriam que ele fizesse, mas o personagem, gente, pra mim ficou muito diferente do personagem do livro. No livro eu via um Trevor assim, um cara mais velho, mais maduro, um cara mais seguro de si, sabe? Um cara com uma atitude assim, de homem, sabe? Não de menino. E aí no filme o que eu encontrei foi um Trevor inseguro, um cara assim meio bobo, meio desajeitado, meio inseguro de chegar, de falar com a menina, sabe? Então eu achei assim, pra mim, eu não sei se eu tô vendo errado, mas eu acho assim que o personagem que a gente encontra no livro, o Trevor do livro, é bem diferente do Trevor que a gente vai encontrar nesse filme. Eu gostei dos personagens do Vince, gostei da Kim, gostei muito da personagem que fez a mãe do Harding e também do Smith, que é o menininho, né, a criança do filme. Achei que esses 4 personagens que entraram na trama aí, achei bem legal, bem interessante a participação deles. Infelizmente, eu já fiquei sabendo que alguns deles não vão continuar fazendo parte do filme nos próximos filmes, porque eles têm outros trabalhos e aí deu uma confusão de agenda, pelo que eu entendi, então alguns deles não vão continuar. Mas eu gostei bastante da participação deles nesse filme. Achei que ficou bem fiel, assim, bem interessante ao que eu achava do livro. A mãe do Harding, até achei ela melhor no filme do que eu imaginei na minha cabeça de como ela seria. Uma coisa que eu achei que eles tentaram colocar nesse filme mais, que foi uma reclamação dos fãs da série, são cenas mais sensuais, cenas de sexo. Porque no primeiro livro a gente tem bastante cena assim mais sensual e chegou no filme e não tinha praticamente nada. E aí o pessoal reclamou, então eles foram e colocaram bastante cena de sexo sensual nesse segundo livro. Tem algumas assim que eu achei meio... porque outras eu achei meio constrangedoras, outras eu achei fofas, achei engraçadas. Tem uma cena deles no chuveiro ali, que eles voltam de uma aula de yoga, que eu achei fofinho, achei bem real, assim, achei coisa bem da vida real, sabe? Achei bem mais realista. Tem outras que eu achei, fiquei meio constrangida, meio com vergonha alheia. Mas ok, mas eu achei que essa parte, assim, eles quiseram incrementar mais por conta da reclamação do pessoal, né? Tanto que esse filme, eu acho que ele tem indicação para maior de 16 anos por conta dessas cenas. E o outro não tinha. Uma outra coisa que me incomodou foram as cenas das brigas do Harding e da Tessa. Eu sinto que no livro você tinha brigas assim que eram mais fortes, sabe? Que eram mais... eu não sei, que você conseguia sentir o espírito da briga, que você conseguia sentir o que um e o que o outro estava sentindo. E em algumas dessas brigas você sentia ali também uma tensão sexual. Já no filme, tipo assim, as brigas são meio... que é isso? Tipo assim... E a atuação, sei lá, não, pra mim, não rolou muita briga, sabe? Como os atores desenvolveram essas cenas de briga no filme. Acho que não ficaram muito bem articuladas, muito bem desenvolvidas. Pra mim, não deu muito. Por exemplo, tem uma cena que o Harding, ele encontra uma mensagem do Trevor no celular da Tessa. E aí ele simplesmente pega aquela mensagem, lê,
sai, ele não fala nada, nada acontece, tipo assim, ele depois também não volta ao assunto da mensagem, como se aquela mensagem não tivesse acontecido. Ficou meio perdido, meio sem noção, assim. Gente, mais uma vez falando, essa foi a minha opinião. Eu não sei quem já assistiu o filme, o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, mas é como eu assisti, como eu entendi a minha visão do filme. Se eu tivesse visto esse filme e nunca tivesse lido os livros, eu nunca ia querer ler os livros. Eu ia achar ele horrível. Eu com certeza não teria, como eu tive vontade no primeiro de ler os livros, eu não teria vontade de ler o livro desse segundo filme, porque eu não gostei, achei muito desconexo, não gostei muito dos personagens e, tipo assim, pra mim foi meio decepcionante. Como eu disse, é um filme ok, sabe? Mas eu acho que pra quem lê os livros, pra quem, assim, sente, sabe, o poder dos livros, as sensações que a gente tem nos livros, como a gente fica agoniado com algumas atitudes do Hardin, como a gente sofre com a Tessa nos livros, como a gente fica ali curioso para saber o que eles vão fazer, por que aquilo tá acontecendo, por que ele tomou essa atitude, sei lá o que. Não consegui encontrar nada disso no filme, infelizmente. Então, gente, é isso. Essas são as minhas considerações, assim, sobre o filme. Eu esperava muito mais, eu acho que todo mundo esperava muito mais. Eu acho que quando eu vi o trailer, assim, e eu vi as brigas deles, as cenas e tal, eu consegui sentir mais do que eu sentia no livro. Eu achei que eu conseguiria sentir a mesma coisa assistindo ao filme, mas não foi isso que aconteceu. Se você já assistiu esse filme, mesmo que não tenha sido lançado ainda no Brasil, se você já conseguiu assistir ele, me diz aqui o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda, por que você discorda, qual foi a sua opinião, se você gostou. Se você gostou, me diz o que você gostou, que talvez eu possa começar a ver as coisas de uma forma diferente, ou consiga enxergar da mesma forma que você enxergou. Quero muito, muito saber a opinião de vocês, porque essa aqui é só a minha opinião mesmo, tá? Se puderem se inscrever no canal, eu agradeço muito, muito, muito. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!